Mais uma aula de matemática começando, professor Fabiano. Hoje a gente vai continuar aquela aula de progressão geométrica que a gente já viu, tem um vídeo aí da parte 1. Hoje vamos começar com a parte 2. Antes, solta a vinheta, vamos lá. Sobre progressão geométrica, eu estava pensando numa seguinte situação, ó. Faz de conta, só para a gente ilustrar aqui a PG, tá? PG é a abreviação de progressão geométrica. Faz de conta que você recebeu uma proposta de emprego para trabalhar só por 30 dias, tá? Aí você pergunta o salário, né? Como não? Aí o empregador te fala, ó, você vai receber R$ 1 no primeiro dia. R$ 1 no primeiro dia, isso mesmo. No segundo dia, você vai receber R$ 2. No terceiro dia, R$ 4. No quarto dia, R$ 8. E sempre dobrando o que você recebe no dia anterior, tá? R$ 1 no primeiro dia. Enfim, você aceitaria essa proposta? Uma situação como essa, ela fica muito mais fácil de se resolver com a progressão geométrica, tá? Que a gente vai continuar vendo hoje. Se você está curioso, antes da gente conversar sobre essa situação, você ver se vale a pena aceitar essa proposta de trabalho, deixe seu like aí, por favor, se inscreve no canal, isso ajuda bastante o nosso canal a atingir mais pessoas que estão atrás aí de bons conteúdos de qualidade, tá bom? Vamos lá, ó, tá aí na tela a ilustração, né, que eu comecei a falar, estava até conversando aqui com o nosso câmera, o Matheus, se ele aceitaria. Primeiro dia você ganharia R$ 1, segundo dia ganharia 2, terceiro dia ganharia 4, quarto dia ganharia R$ 8. Em 30 dias, quanto será que você ganharia para você pensar, né, se aceitaria essa proposta de trabalho de um mês só? Vamos revelar. Aí eu tenho os montantes de quanto você ganharia, né? Nessa PG, isso é uma PG, tá? A gente já viu o que é uma PG. Na PG você vai multiplicando sempre por um mesmo número para atingir os próximos termos. Então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Seguindo essa sequência, olha aqui embaixo no 30. Olha o quanto você ganharia nessa situação no último dia de trabalho. Não é o total não, tá? É só no último dia de trabalho. Isso aqui, 1.000 milhão, tá? 536 milhões, só no 30º dia. Ah, mas e o montante, professor? Você receberia no total dos 30 dias, isso aqui já não é milhão não, gente, ó. 1.000, milhão, bilhão, mais de R$ 1 bilhão nessa proposta de emprego. E será que você recusou? Olha, você pensa, né, R$ 1 só em um dia. Mas o negócio vai, como a gente fala, né, escalonando exponencialmente. Isso foi só para a gente lembrar mais ou menos o que é PG, que já foi falado no vídeo 1. Agora a gente continua com mais algumas propriedades de PG. Vamos lá. Média de uma progressão geométrica para n igual a ímpar. Se você está acompanhando essas aulas desde a PA, a progressão aritmética, talvez você lembre que na PA também tem uma propriedade como essa. Imagina aqui uma PG com número de termos ímpar, tá? N ímpar. N é o número de termos. Aí eu coloquei aqui para ilustrar A1, A2, A3, 3 termos, 3 é ímpar. Tá aí. N igual a 3 ímpar. A relação que nós temos aqui é a seguinte. Segue o meu mouse. Se você pegar o primeiro termo dessa sequência ímpar e multiplicar pelo último termo, tá aqui, ó, A1 vezes A3. Isso sempre vai dar o termo do meio ao quadrado. Claro, sempre que for uma PG, tá? Então temos uma propriedade. Eu tenho aqui embaixo um exemplo com números, né? Vocês preferem com números em geral? Isso aqui é uma PG, concordam comigo? 3, 6, 12, 24, 48. É uma PG porque vai sempre multiplicando pelo mesmo número para a gente chegar nos próximos termos. Uma PG de razão 2. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48. Quantos termos tem essa PG? 5 termos. 5 é ímpar? Sim. Então a propriedade é válida, tá? Então, seguindo a propriedade que foi falada, se eu pegar o primeiro termo, que é o 3, tá? Que é de azul, e multiplicar pelo último termo, que é o 48, tem que dar o termo do meio, que é o 12, ao quadrado. Tá aqui a propriedade, aqui a aplicação. 3 vezes 48, faz a conta aí. Você que é bom de cabeça? Vai dar 144, tá? E 12 ao quadrado também dá 144. Então está confirmada a propriedade. Propriedade útil para resolver algumas situações. E você pode acreditar que tem professor nesse momento criando questões de Enem, vestibular, trabalhando em cima dessa propriedade. E às vezes você vai conseguir resolver sabendo ela, tá bom? Continuando. Outra fórmula interessante na PG, que também tem da PA, tá?
É a soma, né? A soma dos termos de uma PG. Imagina que você tem uma PG gigantesca, tipo aquela primeira que eu mostrei, né? Da situação dos pagamentos em 30 dias, e você quer a somatória, você quer a soma da PG, a soma de tantos termos, de N termos da PG. Essa é a fórmula que você pode usar para abreviar o seu trabalho, tá? SN, o que é SN, professor? S é de soma. N, tantos termos. Se você quiser a soma dos 30 termos, dos 30 pagamentos do seu salário, né? De 30 dias de trabalho, você vai fazer o S30. Aí, para resolver a situação, você pega o primeiro termo, multiplica pelo Q, que é a razão, elevado a N número de termos, menos 1, dividido por Q menos 1, fórmula, né? A gente vai ver aqui embaixo um exemplo. Olha a pergunta. Qual a soma da PG? 1 mais 4, mais 16, mais 64, mais 256. Então, o que eu estou pedindo aí é S5, que é a soma dos 5 termos dessa PG, tá? Uma forma de resolver essa situação é você ativar aí a tua cabecinha, né? Fazer de cabeça. São 5 termos só. Será que a gente consegue de cabeça? Vamos comigo? Vou começar de trás para frente, tá? 256 mais 64 fica 320, né? 320 mais 16, 336. Mais 4, 340. Mais 1, 341. Guarde esse número, porque agora a gente vai fazer a mesma situação sem ser de cabeça. Pela fórmula. Matemáticos passaram anos desenvolvendo essa fórmula. Use-a, tá bom? Ah, mas tem calculadora, mas no Enem, no vestibular, não pode, né? Então, para a gente resolver pela fórmula, veja que o A1, primeiro termo é 1. O Q, a razão é 4. Vocês perceberam que o Q é 4? 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. E assim por diante. Ah, professor, eu tenho que pensar então em um número vezes outro. Uma maneira mais simples aqui que eu vejo de você descobrir o Q, que a gente chama de razão, é pegando um termo e dividindo pelo anterior, tá? Então a gente poderia pegar aqui, ó, 4 dividido por 1 dá 4. Sempre que você pega um termo e divide pelo anterior, na PG, vai dar a razão, tá? Exceto o primeiro, que aí não vai ter anterior, né? A razão é 4, N é 5. Número de termos, pode contar. 1, 4, 16, 64, 256, são 5. E aí eu já tenho os valores substituídos na fórmula que está aqui em cima. S5, já tinha falado. O A1, primeiro termo é 1, coloquei. O Q é 4, tem Q em cima, Q embaixo. 4, 4. O N é 5. Menos 1, que já é da fórmula, aceita, coloca esse menos 1 aí. E aí a gente vai resolvendo, ó. 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Aqui tem um 4 elevado a 5. Aí você vai no dedinho do jeito que você preferir, tá? Não vem me falar 4 elevado a 5, não é 20, aluno. 4 elevado a 5 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Dá esse 1024. Na parte de baixo, 4 menos 1 é 3. O menos 1. E aí a gente vai ter o 1024 menos 1, 1023, que dividido por 3, 341. Vocês lembram? A gente fez de cabeça aqui, tinha dado 341, confirmado agora pela formulazinha da soma da PG. Beleza? Tem mais uma coisinha sobre PG que eu quero falar para vocês. Soma dos termos de uma PG infinita. Tem esse negócio também, tá? Pode aparecer exercício que deixe claro de alguma forma para você que é uma PG alguma situação infinita. Como assim, professor? Coloquei aqui um exemplo. 1 meio, 1 sobre 4, 1 sobre 8 e assim por diante, né? Sempre multiplicando cada elemento por meio. Percebendo que é uma PG de razão 1 sobre 2? Na dúvida, ó, 1 sobre 2 dividido por 1 dá 1 sobre 2. Acabei de falar no slide anterior que para achar a razão, você pega um termo e divide pelo anterior. A razão é meio. Agora, por que isso é uma PG infinita? É infinita? É infinita, tá? Eu fiz até o 1 sobre 128. A gente poderia continuar ela. Esses valores em laranja que você está vendo aí são as divisões, né, em números decimais, são as frações em números decimais. Então, o primeiro é o 1, não tem segredo. 1 sobre 2, você deve saber que é 0,5. 1 sobre 4, 0,25. E assim por diante. O interessante dessa situação em específico é que se você pegar esses valores em laranja
e somá-los, a soma vai ficar isso aí. 1,9921875. E se você continuasse essa sequência, 1 sobre 256, 1 sobre 512 e assim por diante, e continuasse somando, 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 quantas parcelas você aguentar, nunca chegaria no 2. Nunca chegaria no 2, gente. E aumentando esse monte de noves aqui depois da vírgula, 1,99999, mas nunca chegaria no 2. A gente fala na matemática que é o limite da soma, nesse caso 2. Não é sempre que é 2, tá? Nessa situação, nesse exemplo, é 2. Nunca chega no número, mas chega muito pertinho dele. A gente fala que o limite da soma é tanto. Nesse caso, é 2. E tem uma fórmula para você descobrir esse limite de certas somas, né, de certas PGs. A fórmula está aí na lousa não, na tela, né? S igual primeiro termo dividido por 1 menos Q. Eu vou até confirmar aqui ao lado se realmente, pegando essa situação que eu ilustrei, do 1 meio 1 sobre 4, e jogando na fórmula, se eu vou chegar na resposta, que é 2. Vou mostrar que vamos, conferindo. Substituir na fórmula. Na parte de cima é o A1, que é 1, primeiro termo. Embaixo tem esse 1 que eu estou passando o mouse, que é da fórmula, menos o Q. O Q a gente já tinha falado que era meio, né? Vamos resolver essa parte de baixo primeiro? 1 menos meio, quanto que dá? R$ 1 menos 50 centavos. 50 centavos, tá? Então ficou 1 de cima sobre 0,5. 1 dividido por 0,5, quanto que dá? R$ 1. Cabe dentro dele, cabe em quantos 50 centavos? 2. Como a gente já sabia, né? Já tinha falado aqui que o limite da soma seria 2, tá? Então, quando você identificar situações como essa, de PG infinita, né? Sei lá, um garoto pegou um papel, cortou no meio, pegou a metade, cortou no meio de novo, cortou no meio de novo. Se esse garoto conseguisse ir cortando esse papel infinitamente, enfim, é uma situação que você, de repente, aplicaria essa fórmula, tá bom? Encerramos com essa parte 2, PG, progressão geométrica, tá? Já foi a PA, agora a PG. Espero que tenham gostado. Tivemos aí infindas situações envolvendo sequências numéricas, algumas com certas características que concluímos que é a PA, algumas com outras características que nos fazem concluir que é PG. Importante você tentar guardar o máximo de informações sobre cada uma delas. Não esquece, antes de ir embora, se inscreve no canal, por favor, dá um like no vídeo. É isso que eu te peço, agradeço. Um abraço, até a próxima.